Olá, pessoal. A internet está aqui uma bênção, mas a gente vai, porque a gente é guerreira, a gente não desiste nunca. E estamos aqui, mas vai começar e vai dar tudo certo. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Meu nome é Jaqueline Fraga, eu sou coach, mentora. Trabalho especificamente ajudando as pessoas a desenvolverem sua inteligência emocional, né? Trazer as emoções para um ponto de equilíbrio em que a gente possa realmente conquistar tudo aquilo que a gente almeja e deseja, mas principalmente, antes da gente alcançar nossos objetivos, a gente tem que organizar a casa. E para a gente organizar a casa, a gente precisa identificar onde que está o problema desta casa. Que no caso aqui, a nossa casa somos nós, né? Mas a gente poderia também falar, e quem sabe mais para frente eu faço uma aula sobre a nossa casa física também, né? E não falo só essa aqui desse corpo, mas falo em relação à casa que consiste onde a gente mora realmente e às vezes onde a gente trabalha, enfim. Bom, para você que está aqui pela primeira vez, eu espero que você aproveite. Já recomendo que você pegue aí uma caneta e um papel, um caderno, porque você vai escrever hoje aqui. O exercício é de escrita. Então, eu recomendo que você faça isso, porque vai te ajudar muito a observar da melhor forma possível a aula de hoje, tá bom? Bom, a gente vai vendo aqui, como eu falei, a gente está com um pouquinho de desafios aqui em relação hoje à internet, mas vai dar certo, né? Quem tem fé sempre alcança. Então, vamos esperando aqui, até que abra. Gente, quem está aqui no chat, escreve para mim se vocês estão vendo a minha imagem aqui no cantinho direito da tela, tá? Escreve aí para mim se vocês estão vendo. Se vocês estão vendo a minha imagem, coloca um dedinho assim de joia ou escreve sim, tá bom? Bom, gente, já iniciando essa aula, para a gente não se prolongar muito, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é vocês identificarem os principais pilares da vida de vocês. Aqui eu trouxe 4, obviamente, que a gente, quando a gente aprofunda, isso é uma coisa que eu faço bem mais, como é que eu posso fazer? Mais delineada, né? Mais descritiva, assim, em detalhes, quando eu atendo os meus clientes individual ou na mentoria em grupo, que a gente entra em detalhes de cada uma dessas 4 áreas e a gente esmiuça melhor elas. Aqui eu trouxe um geral para vocês que já vai te ajudar de alguma forma a encontrar aí um caminho para você se ajudar. Então, vamos lá, gente. A primeira área que eu vou começar falando é a área social e emocional, que, na minha opinião, é uma das principais áreas, depois da área espiritual, que é a segunda área que eu vou falar. Na verdade, essas 4 são a base de tudo na vida de qualquer pessoa. Não tem uma melhor, não tem uma pior, mas essas 4 realmente são as fundamentais. Quando a gente fala da nossa área social e emocional, a gente está trabalhando diretamente a questão das nossas emoções, né? Então, aí nesse período é muito importante a gente trabalhar com o processo de clareza para que a gente possa entender realmente tudo aquilo que consiste, né, que trabalha as nossas emoções. Então, aqui, o grande que, quando a gente quer harmonizar os nossos 4 pilares da vida, lembrando que eu não estou falando aqui de equilíbrio, porque é uma coisa muito desafiadora na nossa era, a gente trabalhar o equilíbrio. É muito difícil, tantas mulheres, né, por conta de toda a vida, por conta de toda a demanda que tem, trabalhar esses 4 pilares que fiquem 100% equilibrados. Mas nós podemos buscar a harmonia entre esses 4 pilares, que é muito mais fácil, né? Também é desafiador, mas é mais fácil do que o equilíbrio pleno. A harmonia consiste em você buscar harmonizar da melhor forma para você, que aqui é muito importante a gente trazer a clareza de que a gente não deve estar se comparando com o outro, olhando o outro, vendo as coisas pelo olhar do outro, da forma como o outro faz, da forma como o outro gosta, mas sim da forma como nós encaramos o mundo e vemos aquela situação. Então, dentro dessa área social e emocional, eu vou dividir ela em 2. A área emocional, que consiste a interna, a sua área interna. Então, como você realmente está. E aí a gente entra com vários fatores que consistem no nosso estado de bem-estar,
né? A gente sabe que perante várias situações da nossa vida, nem sempre nós vamos estar maravilhosamente bem, por mais que a gente esteja no processo de autoconhecimento, que é fundamental para a nossa evolução como um todo, nem sempre nós vamos estar plenamente felizes, né? Muitas vezes a gente não quer ter uma emoção como a raiva, por exemplo, como a mágoa, como ressentimento, como a tristeza, mas essas emoções estão presentes na nossa vida. O grande que é primeiro você identificar com clareza qual é a emoção que você está sentindo e a partir daí entender o porquê que ela está acontecendo, porque é muito importante isso para o seu processo de autocura, né? Quando você olha para o problema, para a emoção, para a situação, identifica ela e a partir disso você começa a tomar as medidas necessárias para ativar essa cura, para ativar esse processo de resolver esse problema da melhor maneira possível. Aqui, quando a gente fala de empatia, eu vou buscar a empatia e a ajuda, a sinergia, a segurança, todo com esses ambientes internos, né? A ajuda, ela vem de duas formas. Eu já até falei isso na minha live da semana passada e quero trazer de novo para vocês o seguinte, a primeira coisa, quando a gente trabalha a questão da ajuda, é a gente se autoajudar, né? A gente parar de repente, colocar mais lenha na fogueira, parar de se criticar no nível muito hard e trazer para a consciência que a gente precisa se ajudar, nos ajudar a nos curarmos. Então, nesse processo, todos os exercícios que você for fazer, seja ele uma meditação, como eu já falei no meu e-book de autoconhecimento, seja ele através de um processo de respiração, seja ele através de anotações, um caderno, um diário de desenvolvimento pessoal, seja ele através da gratidão, seja ele através do Ho'oponopono, que são coisas que eu falo abertamente nas minhas redes sociais e contribuo gratuitamente com as pessoas para isso, porque são ferramentas que eu acredito fortemente que curam e que transformam, você precisa ter a consciência de que você precisa desse momento para se ajudar e para se curar. Se você não separar este momento para você, porque é como eu sempre digo, nesse exato momento ninguém está pensando em você no mundo, né? Ninguém está pensando no seu bem-estar, na sua riqueza, na sua prosperidade, na sua saúde. Você pode ter aí a sua mãe ou alguém que gosta de você fazendo uma oração, mas essa pessoa não vai pensar mil e uma forma de trabalhar as coisas que você precisa trabalhar. Quem tem que fazer isso é você. E é sua responsabilidade focar para que isso realmente aconteça e se desenvolva. Então, essas coisas são muito importantes. Eu como mulher, gente, eu passo por muitas coisas que esse é um dos motivos que me impulsiona a dar aulas, a ajudar outras mulheres que passam por coisas parecidas com a minha, né? A gente tem tantas questões para a gente resolver internas. Uma coisa que eu quero muito trabalhar e trazer ao longo desse ano são as questões hormonais, como os hormônios mexem com a gente, né? E até as fases da lua, gente, conforme a gente vai estudando, vai ser um assunto para uma outra aula, mas por que eu trouxe isso aqui nesse momento? Porque tudo isso mexe com o nosso campo emocional. E para as mulheres, o campo emocional, ele é muito mais complicado de lidar. Nós temos que lidar com muitas emoções reprimidas e nós temos um instinto primordial de cuidar, de assumir a responsabilidade, principalmente as mulheres dessa nova era, né? Não digo nem dessa nova era, porque na nova era, com certeza, nós estaremos diferentes. Mas deste período da humanidade, onde a gente assume responsabilidade financeira, emocional, da nossa família. E fora a profissional também. Então, esse complexo de coisa começa a travar a tua vida. Porque esse acúmulo de emoções, isso tudo está no primeiro campo. Esse acúmulo de emoções começa a causar vários problemas em diversas outras áreas que muitas vezes você não sabe ou não consegue lidar com ela. Você muitas vezes pode não ter a clareza que tudo isso está no foco emocional, né? A sua descompensação emocional está refletindo nas outras áreas, na financeira, na profissional, na familiar. Às vezes você tem uma noção, mas é o que eu sempre falo, ter noção e realmente agir para curar isso tem um caminho muito grande. Então, a clareza é o primeiro processo da autocura, né? Então, a gente tem que ter isso. E aí a gente entra num âmbito muito importante, porque quando você não está bem, isso é um mantra que eu falo, né, que eu sempre repito para os meus alunos, para os meus clientes, para os meus alunos e para os meus clientes, para as minhas mentorandas, que quando você não está bem, automaticamente, além de todas as áreas da sua vida não estarem bem, outras pessoas do seu entorno, seus filhos, sua família, para quem é casado, para quem é solteiro, a sua carreira, isso também conta para os casados, enfim, seus relacionamentos,
seja com amigos, seja com família, seja com um parceiro de vida, começam a ruir também, começam a entrar em colapso. Então, esse processo da gente se curar, ele é importante para que esse campo socioemocional, de fora desse parâmetro, que também comece a agir, também comece a atuar, também comece a ter o seu desenvolvimento de forma mais eficaz, produtiva e assertiva. Então, a ajuda nesse campo, eu estou falando especificamente da autoajuda, mas agora no campo social, é você conseguir também pedir ajuda, né? Eu já falei aqui, às vezes para um amigo, para uma pessoa, para sua mãe ou para o seu marido, mas para uma pessoa que realmente, seja ela da sua família ou não, que esteja disposta a te ajudar sem julgamento, com amorosidade, com carinho. Tudo são coisas muito importantes. E muitas vezes até uma ajuda profissional, às vezes de um psiquiatra, no caso de uma depressão muito aguda, às vezes de um psicólogo, às vezes de um coach, né? Eu atendo muitos casos assim também, em parceria com outros médicos, porque quanto mais pessoas ajudando aquela pessoa, mais rápido ela consegue se erguer, mas você tem que levantar a mão e pedir ajuda. E realmente ir lá e investir em você. Porque muitas vezes a gente fala, agora eu não tenho dinheiro para isso, agora eu não posso para isso. Mas entenda, gente, isso foi uma coisa que, até eu entender, demorou um tempão, mas que fez toda a diferença na minha vida depois que eu entendi. Se eu não separar uma parte do meu dinheiro, mesmo que, porque já que eu tenho um monte de conta, já que eu estou em dívida, já que eu não sei o quê, mesmo que com tudo isso acontecendo, eu não pegar na marra e separar um dinheiro para me cuidar, cada vez que eu pioro e fico pior, cada vez mais as pessoas que estão no meu entorno vão ficando pior e as situações do meu trabalho e financeira vão ficando pior. Então, a gente tem que ter um time muito importante, que é saber a hora exata da gente... Aqui por causa do barulho. Da gente pedir ajuda e da gente pagar por ajuda. Né? Porque tem vezes que precisa de uma ajuda especializada e falar, não, esse é o time, porque se você não tiver clareza que a mudança que você fizer em você vai te trazer mais dinheiro, mais equilíbrio, mais saúde, enfim, quando você não entender isso, enquanto você não entender isso, você não sai do lugar. Você patina e cai no mesmo lugar. Então, não é mais nem, aqui eu não estou nem falando de separar, que isso também é muito importante, separar um tempo para você fazer uma massagem, para você cuidar de você. Isso aqui é importante demais, mas não adianta você separar um tempo para tomar um sorvete, para fazer uma massagem, para de repente ir num cinema, para comprar uma roupinha nova, se no fundo a sua ferida emocional não está curada. Todas essas outras coisas são supérfluas, podem esperar, mas isso que é a sua ferida interna, isso não pode esperar, porque isso cada vez mais vai se agravando, até que fica um ponto que vai ser cada vez mais difícil de você trabalhar o seu processo de cura. É possível? Sempre é possível se curar, se resgatar, mas cada vez mais vai ficando mais difícil. A gente tem que ter muito essa clareza, tá? Na parte espiritual, hoje, principalmente de um ano e meio para cá, cada vez mais eu vejo a importância da espiritualidade na nossa vida. Não estou falando aqui de religiosidade, não estou falando aqui de nenhuma religião. Estou falando aqui da nossa área espiritual, né? Do nosso campo de conexão com o divino. Eu chamo de Deus, mas se você quiser chamar de universo, força do pensamento, energia positiva, enfim, cada um denomina com nome, de repente você nem acredita, mas você ter ações positivas, enfim, cada um vai naquilo que lhe convém mais. Esse campo espiritual é a base, porque quando você se vê numa situação que você não vê mais recurso nessa terra, dentro do contexto da sua vida, para te ajudar a sair, e já buscou todos os recursos, isso é algo que eu também trabalho muito na minha mentoria, seja em grupo, seja individual, você trabalhar o lado espiritual, porque é a maior alavanca na vida de um ser humano. Não tem poder maior do que vem do alto, do poder que vem da luz, do poder que vem do ser supremo que criou todos nós. Então, quando a gente se conecta com essa energia e fala, eu preciso de ajuda, eu quero ajuda, entra onde eu não consigo entrar, faz o que eu não consigo fazer. E você faz a sua parte, todos os campos, todas as vertentes da sua vida estão sendo direcionada, estão sendo potencializadas. Então, o resultado só pode ser sucesso, né? E aí, tudo que está travado vai começar a destravar. Eu quero fazer um aspas nesse campo espiritual, porque isso foi uma coisa que eu fui descobrindo ao longo, né? Já tenho quase 5 anos atendendo, mais 600 pessoas atendidas. Obviamente, eu não sei quando você vai ver essa aula, pode ser não, com certeza esse número já vai ter aumentado, tanto o número de anos quanto o número de pessoas que eu atendi,
Mas uma coisa que eu percebi é que muitas vezes eu trabalhava o campo emocional da pessoa, trabalhava o campo mental, trabalhava outras áreas, outros campos da pessoa, e o espiritual era algo que eu não trabalhava tanto num primeiro momento lá atrás, há uns 2 anos, 1 ano e meio atrás, e eu sentia que algumas coisas ficavam travadas. Eu sempre eu pego algum caso de cliente ou que eu vou pegar algum grupo de pessoas para mentorar, eu procuro analisar e pedir sempre guia para Deus para atender aquelas pessoas de uma maneira 360 a suprir todas as áreas que elas precisem e destravar aquilo de uma maneira que realmente as pessoas tenham resultado. Esse é um comprometimento que eu tenho com os meus clientes, com os meus mentorandos. E tanto que eu decidi fazer essa aula aqui para vocês, né, de presente do Dia das Mulheres, do mês das mulheres, né? E uma coisa que me chamava muita atenção era essa questão espiritual. Então, você tem que ver, né, quais são as energias paradas e negativas que estão te cercando, que estão te perturbando, seja lá dentro da tua casa, seja lá dentro do teu trabalho, seja lá dentro de você mesma. Porque isso conta muito, gente. Quais são, independente da crença religiosa, o que de ruim está vindo na tua vida, seja em forma de pensamento, seja em forma de energia, seja em forma até de espíritos, não sei, dependendo daquilo que você acredita, que possam estar impedindo você de alcançar os seus objetivos. E é nessa hora que você tem que se conectar dentro da sua igreja, dentro da sua crença, para pedir o destravar disso daí. Porque quando eu comecei a trazer essa luz para os meus clientes, para os meus mentorandos, a gente começou a fazer um trabalho nesse campo espiritual de consciência, de ajuda, de limpeza, de purificação, destravou tudo, a vida deles deu um boom. Então, eu quis trazer isso aqui para vocês, para que vocês possam refletir. Outra contramão disso daí, tem gente que não se conecta com a espiritualidade, já falei, já coloquei isso no meu Instagram várias vezes, e já falei isso em outros momentos. Harvard, eu sou formada, sou pós-graduada em gestão integrada, curso de gestão integrada, e com chancela em Harvard, e uma das coisas que a gente trabalhava, vários campos a gente trabalhava da pessoa, era um acompanhamento 360, que eu trago isso hoje para os meus atendimentos, para a minha empresa. E lá, Harvard já tem uma pesquisa muito avançada sobre o campo do IE, que é a inteligência espiritual, né? Que depois do advento da inteligência emocional, eles falam que é a maior descoberta. E dentro desse campo da espiritualidade, o quanto o ser humano se destaca, cresce, amplia. Então, eles pegaram várias pessoas que têm sucesso na vida, que são consideradas pessoas bem-sucedidas, e foram traçando vários perfis comportamental. Dentro desses perfis, esses 4 pilares que estão aqui para vocês, nessa aula em aberto, são os fundamentais para que você tenha um sucesso. E eles observaram que pessoas que trabalham mais no seu campo espiritual têm aí um crescimento de sucesso, de paz, de plenitude interior maior. Então, isso é algo que eu, vendo essas pesquisas, comecei a aplicar na minha vida, que eu sempre fui uma pessoa muito espiritualizada, mas eu aumentei isso daí e comecei a trazer isso para os meus clientes e estou trazendo agora para vocês também. Então, realmente se conecta. Agora também não vai ficar naquela. Ai, não, porque eu espero tudo Deus, não, porque Deus vai fazer, porque Deus isso, porque Deus aquilo. Assim, gente, não dá para você ficar delegando as coisas para os outros, né? Os outros, eu entro aqui e eu falo de Deus também. Então, isso é uma coisa muito importante. É óbvio que Deus pode fazer todas as coisas. O universo, ele é onisciente, onipresente, porque é criação divina. Então, ele pode fazer tudo. Agora, você não venha querer que você fique lá esperando e que o resto tudo ele vai fazer por você. Não, porque se veio esse desafio para você, seja ele em qual área da sua vida for, que algumas pessoas chamam de prova, né? Outras pessoas chamam de ensinamento, eu vou falar aqui desafios, eles são para que você aprenda algo. Senão, não viria na sua vida. Viria na minha, viria na vida da Joana, da Maria e do José. Mas se veio na sua vida, alguma coisa você tem que aprender. E o processo de aprendizagem é a observação, é o autoconhecimento, é aprender que as coisas, de repente, não são do jeito que a gente via e começar a ver as coisas de uma maneira diferente, por outra ótica, por outro ponto de vista. Então, isso requer de nós muita disciplina, humildade e sabedoria para entender e saber pedir essa ajuda e também fazer algo para que todas as coisas caminhem da melhor forma possível. Vou contar rapidinho uma parábola, uma historiazinha, que eu acho que condiz muito com isso, né? Existia um fazendeiro que ele ia plantar, que ele pedia para Deus que ele queria ganhar dinheiro, que ele estava passando necessidade, que ele queria ficar rico, e não sei o que lá. E
um dia ele dormiu e acordou e tinha uma terra na frente da casa dele, um terreno. Daí ele continuou pedindo para Deus, que ele queria que Deus ajudasse ele, porque estava passando muita necessidade, orando, né? E no outro dia tinha um trator. E assim foi até que no último dia tinha semente. E ele continuava falando. Até que, numa dessas orações, no outro dia, Deus falou com ele e disse: meu filho, eu já te preparei tudo, eu já te dei o terreno, eu já te dei a semente, eu já te dei o trator, agora levanta, vai lá e faz. Né? Então, que você possa sempre pedir uma guiança espiritual para que você observe os sinais que Deus está te mandando, das pessoas que vão te ajudar no teu processo, porque elas vão aparecer, das situações que vão te ajudar, dos ensinamentos. Às vezes a mensagem é um trecho é uma mensagem que você olha no Instagram, é alguém que te manda alguma coisa no direct, alguma coisa que você vê em algum grupo do WhatsApp, é uma mensagem que você vê numa revista, não importa. Tudo isso são caminhos que Deus toma para falar com você, para que você se mova, para que você evolua, para que você faça. Mas você tem que fazer, não tem outro jeito, né? Deu uma travadinha aqui na tela, mas eu vou continuar falando sobre a outra área que é super importante, que é a área mental, né? Você alimentar essa área. Então, assim, basicamente, se a gente fosse recapitular, eu falaria assim, um exercício simples, que eu já falo para todo mundo e muito poderoso para trabalhar sua área emocional, seria o Ho'oponopono, né? Seria a autocura através do Ho'oponopono, que faz muito mais do que só trabalhar as emoções, mas que já te ajudaria bastante nesse caminho. O outro, na área da espiritualidade, com certeza a oração e a meditação são ferramentas muito poderosas para te conectar, né, com o eterno, com algo maior que eu e que você. Uma outra coisa que é muito importante também, quando a gente fala do campo mental, é, por exemplo, esse tempo que você está tirando aqui, porque além de você estar trabalhando o seu campo emocional, porque a gente está falando disso, está trabalhando o seu campo espiritual, você está também no momento onde você está adquirindo conhecimento. E quando a gente fala disso, isso é um campo da área do nosso desenvolvimento. Então, trabalhar esse campo mental, lendo livros interessantes, assistindo aulas como essa, que te tragam um conteúdo importante, como também você buscando, enfim, diversas outras áreas na sua vida que você possa atuar para te trazer uma clareza, para te trazer um foco, para te trazer um senso de responsabilidade perante tudo. Quanto mais isso for latente na sua vida, mais você vai conseguir trabalhar os pilares de forma mais equilibrada, né? A área mental, ela consiste em você estar constantemente monitorando teus pensamentos e monitorando também tudo aquilo que a tua mente está focada, tudo aquilo que a tua mente está direcionada. Esse horário você poderia, por exemplo, não sei que hora você vai assistir, você poderia estar fazendo milhares de coisas, mas você está aqui assistindo essa aula, então você já está trabalhando no seu campo mental para uma característica de desenvolvimento, para uma característica de crescimento. E tudo isso conspira, com certeza, ao seu favor, né? Agora ele está andando, eu acho que eu apertei tanto que agora ele está andando. Então, isso são coisas muito importantes. Mas, bom, vamos deixar na tela que ele quer deixar. Mas, para terminar, o último pilar, o pilar físico, né? Uma caminhada, uma alimentação um pouco mais saudável que você consiga fazer, né? Qualquer tipo de coisa que você... Quando uma pessoa está sob muito estresse, e eu sei bem disso, porque eu já passei por muitos períodos assim na minha vida, você não consegue fazer uma super dieta, uma super coisa, você não consegue. Então, não adianta você se cobrar, porque você já está com várias coisas para resolver e ainda tem que ficar se cobrando muito isso. Mas você pode aumentar a sua ingestão de água, você pode comer um pouco melhor dentro da medida do possível, o que for mais saudável ali naquele momento que você consiga fazer, você praticar e realmente fazer. Tem toda uma questão de você fazer, eu não consigo caminhar. Se você conseguir caminhar na natureza uma vez por semana já é alguma coisa. 2 vezes seria lindo, se conseguir fazer 3, está maravilhoso. O importante é fazer algo, né? Eu acho que o grande desafio do ser humano é colocar uma complexidade muito grande, metas muito grandes e não conseguir fazer. Então, é melhor você fazer uma coisa e fazer ela bem feita e com consistência do que você não fazer nada, né? Então, de repente, diminuir a ingestão de coisas que não são muito saudáveis durante a semana
e no fim de semana se permitir um pouco. Agora, o ideal, obviamente, é você praticar atividade física pelo menos um dia sim, um dia não, ou quiçá todos os dias, ter uma alimentação extremamente balanceada, não se estressar, mas isso no melhor dos mundos, nem sempre isso é possível. Então, eu acho que o grande que quando eu trabalho com os meus clientes é a gente trabalhar no que é possível. O que é possível te traz resultado, o que é possível te traz constância, o que é possível te traz uma paz e uma certeza de que essas coisas vão melhorar da melhor forma possível. Então, uma vez que você mantém essa constância, o seu cérebro, o seu inconsciente vai entendendo que é isso que você quer e ele começa realmente a trabalhar e te ajudar nos teus objetivos. Isso é maravilhoso, tá? Aqui eu quero deixar um exercício para vocês, então pega um papel e uma caneta, já era para você estar com ele na mão, mas se você está assistindo ao vivo, corre lá. Se você está assistindo na gravação, dá um pause, pega lá e depois volta para cá. Para a gente trabalhar agora isso aqui. Avalie agora quais dessas 4 áreas que eu te falei, qual delas, as 3 que estão, que são mais importantes para você. Porque aqui eu coloquei 4 pilares, mas às vezes esses pilares não são os mais importantes para você. Tudo bem. Mas escolha dentro deles 3 que você acha que neste momento precisam ter um enfoque melhor. Exemplo, e coloca na sequência. 1, saúde física. 2, espiritual. 3, emocional. Ou 1, mental. 2, emocional. 3, física. Não sei, você vai compor o seu. Não quer dizer que aquela outra área não vá ser cuidada ou monitorada para você. Isso aqui é só para você ter um panorama das 3 áreas que estão muito ruins na sua vida e que são muito importantes você trabalhar nesse momento. Porque se uma área já está melhorzinha, você vai focar nas 3 que estão piorzinhas. Daí, você pode falar o que alguns clientes e mentorandos falam para mim, mas já que tem as 4 estão ruins. Tá bom, gente, então a gente vai procurar resolver uma de cada vez, né? Eu já dei algumas dicas para vocês do que vocês podem fazer em cada uma delas, dicas simples. Eu sempre falo, meu objetivo de trabalhar com as pessoas é que as coisas sejam simples, fáceis e replicáveis. Então, eu te dei dicas simples. O problema é que o pessoal não faz nem o simples, aí quer ter resultado. Não vai ter resultado, porque não tem coisa muito complexa. Quanto mais complexo, mais difícil fica fazer. Faz o simples, que o simples já vai te ajudar. É muito! Então, faz o simples, tá bom? Gente, às vezes some da minha tela, então se vocês puderem mandar um joinha que eu tô aparecendo na tela aqui no canto direito, manda um joinha no chat para eu saber que vocês estão vendo a minha imagem, porque às vezes some, ainda mais com a instabilidade da internet, tá bom? Aí, uma vez que você separa essas áreas, não esqueça de mandar aí, tá, gente, no chat para eu ver. Uma vez que você separa essas áreas, uma coisa importante é o que acontece quando uma delas está sendo prejudicada. Você tem que escrever, já que eu já sei. Não funciona, já sei, tá? Já sei, não funciona. Escreve o que pode estar e o que está acontecendo nesta área, seja o mais específica. Gente, uma coisa que eu sempre falo é isso para os meus clientes. Tem que ter tudo anotado. Não pode ter preguiça. Tem que ter tudo anotado, porque isso nada mais é do que um raio-x das coisas que precisam ser feitas, né? Então, por exemplo, vamos pegar na área espiritual. Minha filha, eu oro uma vez por semana. Tá complicado, né, minha amiga? Porque você, eu medito, sei lá, nunca meditei. Então, assim, tá muito prejudicada. Você não tem uma fluidez, né? Você não vai em nenhum lugar. Não sei. Tem que monitorar o que está acontecendo. Ou na parte física. Já que eu nem sei o que é ir na natureza, eu como muito mal, eu durmo pouco e eu uso muita medicação porque eu não consigo dormir, tenho muita ansiedade. Então, precisa anotar o que está acontecendo, entende? Isso daí é a clareza, porque não adianta, gente, eu posso vir aqui com vocês com 50 mil técnicas, mas o mais importante no processo da autocura, no processo da gente destravar nossa vida, é a gente entender o que está tramando. Clareza, 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 clareza. Vou falar isso 1000 vezes, tá? E aí você vai, nessas 4 áreas, você vai escrever lá, área física, e aí você vai escrever o que está acontecendo naquela área que está te prejudicando. Logo abaixo, você vai colocar uma dica do que você pode fazer para equilibrar aquela área, para harmonizar aquela área. Exemplo, eu vou começar, sei lá, a caminhar aos domingos, sei lá, tá? Vou comer mais salada, vou comer mais legume e vou tomar 2 litros de água. Estou chutando aqui.
Escolhe uma dessas coisas. Não coloca, vou comer menos, é muita coisa, muita coisa. Para quem está sob muito estresse, porque isso aqui, essa aula é para você, minha amiga, que está passando por um desafio muito grande, né? Que está sob muito estresse, muitas provações, muitas coisas na tua mente, muitos desafios, conflitos em todas as áreas. É para você. Então, você que está nessa situação, você provavelmente está no auge do seu estresse. Então, não adianta eu ficar te falando mil coisas que você não vai conseguir fazer nenhuma nem outra. Então, é uma coisa só que você vai fazer mais. É beber água? É beber água. Caminhar aos domingos? É caminhar aos domingos. Faz isso. Faz isso por pelo menos 21 dias. Essa ação que você se comprometeu, coloca lá. Fazer até dia tal. Você vai ver que depois que você fizer até dia tal, isso vai se tornar um hábito. E como a gente saiu na pesquisa, né, daquele livro, o Poder do Hábito, depois que você começa a fazer um hábito, você começa a destravar outros bons hábitos e isso começa a ser uma constante na tua vida. Então, foque em um que os outros virão naturalmente, né? E aí, uma coisa muito importante que a gente acha que não, mas faz um parâmetro, sabe? Do que não está equilibrando e harmonizando essa área, está trazendo a sua vida financeira. Ah, mas é só o que faltava. O que a espiritualidade tem a ver com a minha vida financeira? Tudo, minha amiga. Porque se você está recebendo uma forte carga de energia de inveja, de energia de pessoas que torcem contra você, você está sem proteção espiritual, porque você não está se conectando com o divino. Então, você precisa aumentar o seu poder de meditar, de orar e de manter seu campo energético alto, para que as coisas comecem a destravar na tua vida. Da mesma forma, se você está cheio de raiva, de rancor, não estou dizendo que não é para sentir essas emoções fazem parte da vida. Limpá-las, transmutá-las e evoluir através delas é o nosso grande aprendizado. Por isso que eu sempre falo do Ho'oponopono como uma ferramenta que te ajuda a lidar com isso, né? E aí, sucessivamente, né? Como você está comendo fora, se você come fora todo fim de semana, 2, 3 vezes, faz churrasco todo domingo na tua casa, você está tendo um gasto financeiro muito grande. Veja, é o pilar da saúde física, mas está refletindo no teu financeiro. Esses 4, você pode ver que eu coloquei os 4 pilares, mas eu não coloquei o financeiro. Daí você deve ter pensado, essa aqui não esqueceu o financeiro. Não esqueci não, amadas, não esqueci não. Coloquei agora nesse contexto para vocês verem como os 4 desembocam no financeiro. Né? E o mental também. Se você é uma pessoa que não estuda, não evolui, não lê, não expande sua consciência, como é que você vai criar novas formas de ganhar dinheiro? Entende que tudo é uma coisa que está amarrada, complexo e importante que você monitore. Mas se você só fica no campo da imaginação, das possibilidades, eu acho que pode ser isso, eu acho que pode ser aquilo. Meu amigo, a gente tem mais de 60 mil pensamentos por dia. Como tu acha que o teu cérebro vai pontuar para ti o que é importante e o que não é? Me diga aí. Ele não vai fazer isso, é muita coisa que ele tem, né? E o consciente não consegue filtrar isso de forma eficaz. Então, uma das formas que você tem de fazer isso é você chegar e anotar tudo isso que eu estou te ensinando aqui agora, tá bom? Bom, vamos falar sobre os bloqueios, né? Isso aqui é uma coisa muito importante da gente trabalhar e o quanto os nossos bloqueios, sejam eles emocionais, sejam eles mentais, sejam eles espirituais, sejam eles físicos, atravancam a nossa vida e muitas vezes a gente não consegue ter clareza sobre esses bloqueios, como eles estão atuando na nossa vida e como eles trazem esse prejuízo. De novo, a gente tem que anotar, a gente tem que ter clareza do que está acontecendo dentro de nós, né? E aqui, falando um pouco dos bloqueios, eles são como se fossem paredes invisíveis que nos impedem de sair dos limites que a gente construiu. Imagina que você criou para você uma prisão de culpa, uma prisão de medo, uma prisão de raiva, uma prisão de tristeza, uma prisão de mágoa. Você está lá, trancado nessa cadeia, que tudo isso leva para a culpa, né? A culpa é uma cadeia sem chave, que te deixa trancafiada lá e esquecida. Então, quando você está dentro dessa prisão, você se impede ao longo dos anos de prosperar, de conquistar as coisas, de ir para frente, cria várias crenças limitantes e impossibilitadoras que te inibem de conseguir aquilo que você quer. É como se você remasse e não saísse da praia. Isso, na minha mentoria em grupo, eu tenho uma aula inteirinha e milhares de exercícios, milhares de exageros, mas muitos exercícios para destravar crenças limitantes,
né, para destravar esses bloqueios, porque não adianta ficar falando de prosperidade, disso, daquilo, de riqueza, e vamos lá, e trabalha a lei da atração, e várias outras coisas, se você está aqui, ó, com um grade na tua frente, com bloqueio, com uma parede que não te permite, enquanto isso aqui não for quebrado, não for limpo, não for desfeito, a gente não consegue avançar. E talvez seja isso que esteja acontecendo na tua vida, e talvez seja isso que você precisa monitorar. Quais são meus bloqueios, né? E joga a pergunta que o teu inconsciente vai trazer a resposta. Né? No meu e-book, baixa lá, que eu falo muito sobre o poder da escrita livre, o poder da escrita, que já foi comprovado em pesquisas de Harvard, de milhares de universidades, como você praticar a escrita livre, ter um diário de autoconhecimento, melhora em 66% sua performance, seu desenvolvimento emocional, em sua forma de obter e se autoconhecer. É uma terapia que você não paga nada e pode fazer sempre. Óbvio, dependendo da situação, você precisa de ajuda de profissionais, como eu já falei antes. Né? E basicamente, gente, os bloqueios, eles vêm de onde? Né? Eles vêm desses campos, desses maiores vilões. Os maiores vilões, com certeza, é o medo, são as frustrações, a ansiedade. E eu vou acrescentar aqui também a raiva, que juntos somam a culpa, né? Que a origem de tudo isso, na verdade, não soma. Mas a culpa reflete todos esses sintomas aqui. E aí a gente junta com as imposições da sociedade, da família, do seu parceiro, da sua parceira, dos seus colegas de trabalho, do seu sócio, da sua sócia, das pessoas que te cercam. E tudo isso te faz entrar num âmbito que você não consegue enxergar uma saída, que você não consegue enxergar um caminho, que você não consegue ver o que deve ser feito, como deve ser feito, porque o teu meio te cria um bloqueio muito grande. E aí é que tá. Muitas vezes você não tem como, né, se livrar da sua família, você não tem como se livrar, às vezes, de um colega de trabalho, ou de um relacionamento, assim. Estou falando isso, tem como, tá? Mas não convém, neste momento aqui da nossa aula, falar disso. Num próximo momento, eu vou fazer uma live sobre relações tóxicas e sobre como isso impacta a nossa saúde emocional, espiritual, enfim, todos esses campos aí que eu falei para vocês. Mas não dá para eu falar sobre isso nessa aula, porque é um assunto bem longo, muito delicado, com muito conteúdo, mas prometo que vou preparar um material para vocês sobre isso daí, que eu acho muito importante. Mas dentro disso, essas pessoas constroem um meio que às vezes você não consegue sair. E onde eu vou buscar essa inspiração? Aqui. Aqui, nessa aula que você está recebendo gratuitamente, em feeds do Instagram que você recebe isso, em grupos do WhatsApp eu tenho um, onde eu coloco sempre conteúdos que ajudem a pessoa a se desenvolver de forma gratuita. Muitas vezes em núcleos de pessoas, tudo isso estou falando de coisas gratuitas, mas às vezes, se você quer ainda ampliar mais e ir para um outro nível, pagar para estar no meio dessas pessoas, porque a pessoa, a gente também, quando ela paga por um serviço que busca o desenvolvimento pessoal dela, ela realmente quer a transformação dela, porque ela olhou para si mesma e disse, olha, eu sou tão importante que não importa o que está acontecendo na minha vida, eu vou focar no meu desenvolvimento pessoal, porque agora é tudo ou tudo, ou eu faço isso agora por mim, eu vou ficar mais um tempo nessa situação, né? E isso aconteceu muito comigo, eu era uma pessoa, sempre fui muito autodidata, de ler, de estudar, de pesquisar as coisas e ir buscando as coisas sozinhas. Por mais que eu tivesse uma melhora, a minha melhora é muito curta. Por quê? Porque eu batia nessa parede aqui, batia na parede chamada sociedade, batia na parede chamada amigos, família, amigos, né? Alguns amigos que não eram tão positivos, batia no medo, batia na frustração, batia na ansiedade. Foi quando eu falei, não, preciso de uma ajuda para que realmente eu consiga sair disso daí. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, né? Tanto que hoje eu trabalho com isso. Então, foi um salto muito importante. Para você destravar as coisas na sua vida, você tem que entender o que está te bloqueando. Eu não sei, já que eu não sei o que está me bloqueando, você sabe. Você tem todas as respostas dentro de você. Você, eu, qualquer pessoa no universo tem as respostas dentro de si. Se for necessário que você medite, que você respire, que você... Não importa, as respostas virão. Também não pega o teu caderno, né, de desenvolvimento pessoal, a pessoa pegou lá o caderno, aí fica lá 1 minuto. Quais são meus bloqueios? Preguiça. Aí passou. Não, né? Coloca uma música, começa a ouvir uma música, né? Se você gosta de algum arominha para colocar no ambiente, de repente, um incenso, assim, de uma velhinha, se você gosta dessas coisas. Se não, vai para o meio da natureza, senão não faz nada, só fica respirando.
espera que as respostas vão vir, fica um tempo dedicado a você. Se não vier de primeira, às vezes você vai estar numa caminhada, às vezes você vai estar fazendo outra coisa e vai vir. Pô, o que me bloqueia, sei lá, é a minha mãe, é meu pai, é meu filho. Por quê? Por que que essa pessoa te bloqueia? Aí é a segunda pergunta. Primeiro, o que me bloqueia? A segunda pergunta é o porquê isso me bloqueia. Isso ou essa pessoa, né? Ou essa situação. Então, você tem que ter essa capacidade de identificar quais são esses teus bloqueios. Porque senão você vai bater nessa parede e vai voltar, minha amiga. E a realidade de muitas mulheres, como foi muito tempo a minha, é que a gente fica no estado de exaustão, porque a gente chega no topo, daqui a pouco a gente cai de novo. Chega no topo, cai de novo, chega no topo, cai de novo. E realmente é um estresse muito grande. É claro que uma vida linear, né? Se você pega o aparelho lá do coração, você tem esse exemplo. Se ficar retinho, que significa que a pessoa está morta. Então, é normal ter essas oscilações. Mas esses picos gera um desgaste físico, emocional, mental, espiritual tão grande que te impede de chegar onde você quer. Quando você está chegando, você vai para o fundo do poço. Quando você está chegando, então você tem que ter a clareza de tudo isso daí. Tem que ter anotado, tem que ter protocolado, tem que ter organizado, tem que ter escrito, né? Escreva no seu caderno e procure não deixar o caderno exposto também, né, gente? Porque são coisas muito íntimas suas. Então, para que você também possa ler. Às vezes, é uma coisa que eu sempre faço no meu caderno de desenvolvimento pessoal e que eu recomendo, depois que você já escreveu bastante, você tem bastante coisa escrita, você tem muito, 10 dias de coisa escrita já é coisa pra caramba, viu, minha filha? 10 dias, 7 dias já é muita coisa. Aí você pega num domingo, que é o dia que eu separo, um domingo, geralmente domingo à noite, para trabalhar, para ter um tempo para rever minhas coisas, trabalhar meu desenvolvimento pessoal. Eu faço atividades diárias, mas no domingo eu faço um remember, faço um review, né? Vou olhar tudo, ver como vai ser a semana, na minha vida pessoal, no meu desenvolvimento pessoal. Tirando a minha parte profissional, tirando a minha parte familiar, tá bom? Só pra deixar isso claro. E aí, quando eu vou ler, eu falo, gente, olha quanto aprendizado, meu Deus, olha, eu fiz isso, meu Deus, nunca mais vou fazer isso. Então, assim, é muito importante, né? Porque isso vai te ajudar a realmente crescer, a se desenvolver. Gente, todo o processo de mudança, ele não é fácil, viu? Ele é muito desafiador. Requer de nós uma palavra que eu tenho aprendido, tenho usado e praticado na minha vida, chamada ousadia. Mais que coragem, você tem que ser ousada. Para você sair daquela zona de sofrimento, de dor, e ir para frente e conquistar coisas novas, grandiosas e diferentes. Então, isso faz muita diferença. Faxina emocional, né, gente? Isso aqui é igual faxina de casa. Hoje, eu tenho comprovação de que quando você arruma uma gaveta, isso não sou eu, né? Isso são pesquisas no mundo que falam, mas eu vejo quando eu faço isso na minha própria vida. Quando você arruma uma gaveta, quando você arruma um armário, você está arrumando coisas internas. A relação está intimamente ligada. Quando o ambiente externo está bagunçado, ele está dando uma mensagem que o interno também está bagunçado. Não tem como ter uma discrepância entre um e o outro. Ambos são iguais. Ambos se conectam. Então, quando você tira para arrumar seu guarda-roupa, você tira para arrumar uma prateleira do seu armário, uma gaveta que seja, já que vão fazer faxina na minha casa inteira. Às vezes, quando você está muito estressado, você não tem nem energia para fazer. Começa fazendo com um lugar, né? Que seja um móvel, que seja uma gaveta, e vai colocando metas, né? Primeiro eu vou fazer nessa gaveta, depois eu vou fazer nessa armário da cozinha, depois eu vou fazer aqui, depois eu vou fazer lá, né? Pega um de cada área da sua casa, ou de repente coloca uma meta para organizar sempre uma área só, né? Não, vou organizar agora só meu escritório, vou arrumar primeiro as gavetas, depois o armário, e assim você vai. Quando você começa a colocar tudo isso em ordem, durante o processo, uma coisa que eu sempre trago coloca uma música e uma reflexão. Então, eu sempre falo mantra, gente, não é só mantras indianos, budistas. Mantras é tudo aquilo que você repete consecutivamente, né? Quando você fala bom dia, bom dia, bom dia, é um mantra, se você ficar repetindo. Eu sou feliz, eu sou feliz, eu sou feliz, é um mantra, né? E como eu limpo essa gaveta, um exemplo, eu limpo a minha mente, eu limpo a minha vida. Como eu limpo esse armário, eu limpo a minha mente, eu limpo a minha vida. E assim você vai. Aqui são sugestões, né? Mas quando a gente está trabalhando a questão da faxina emocional, do peso que ela tem, como ela procede, como ela funciona, uma coisa muito importante de você estar fazendo é você realmente descrever todas as emoções que você está sentindo, né? O que é que você está sentindo aí, minha filha? Não sei. Música de novo, respiração e vamos escrever. Deixa fluir. Estou sentindo raiva, medo, frustração, ódio. As respostas estão dentro de você. Estão dentro.
Então, uma vez que você vai identificando isso, você vai escrevendo, o meu conselho é que, conforme você for escrevendo essas emoções, você retira esse papel e queima esse papel, né? Como um ato simbólico que o seu inconsciente vai entender de transformação, de purificação. Porque o fogo, ele faz isso, ele transforma e purifica. Então, isso é muito importante, né? Eu sempre gosto de, quando eu estou fazendo uma faxina emocional, utilizar de meditações. Eu acredito que ajuda muito, né? Ou, se você não quiser utilizar de meditações, só fecha o olho, respira, imagina uma luz violeta, que é a cor que trabalha a transformação, que trabalha a transmutação de coisas negativas em coisas positivas. Imagina que você está tomando um banho com essa luz violeta, imagina que ela está limpando sua mente, imagina que ela está queimando no teu coração, subindo, que ela está descendo. E faça isso daí. Então, essas ferramentas, e óbvio, de novo, pela enésima vez, sim, você vai me ouvir falando sempre, o Ho'oponopono. Desculpa, gente. É o que é, né? É de graça, é simples, é fácil e é eficaz. Né? Você vai gastar 9 minutos para fazer e vai ter um poder gigantesco de trabalhar suas emoções. Então, a faxina emocional, porque quando eu quis fazer essa aula para vocês, e é algo que eu já trabalho nas minhas mentorias em grupo e individual, eu sempre começo na minha mentoria, nas minhas mentorias, trabalhando o processo de limpeza, processo de faxina, nas emoções, no campo espiritual que seja, no campo físico, né, em todas as áreas, para que quando essa limpeza vier, porque, gente, é aquela história que eu também sempre falo, eu e a minha historinha, né, mas é isso aí, é o que é, gente. Imagina o seguinte, você comeu um bolo na sua cozinha e caiu farelo de bolo pelo chão. Só que você quer limpar a cozinha, mas você já quer logo passar uma cera para deixar a cozinha bonita. Vai ficar bonita a cozinha? Não, gente, vai ficar encebada, vai ficar uma coisa nojenta. Então, o que você tem que fazer? Primeiro varrer, né, o bolo, o farelinho. Depois, se de repente passar um pano úmido, com a veja, com a cândida, sei lá com o quê, com água e sabão. E depois você vai passar a cera. Entende que é um processo? Não tem como você querer atrair a prosperidade para sua vida se toda essa bagunça interna e externa estiver aí. Para você destravar as coisas na sua vida, você primeiro precisa limpar. Limpou, aí sim você vai para frente. Entendeu? Então, essas são ferramentas muito simples, né? E sim, gente, arrumar o ambiente externo, a sua casa, tudo, ajuda muito. Né? Às vezes, assim, quando você vai cortar um cabelo, você já não se sente melhor quando você vai fazer uma unha, porque você está cuidando do seu ambiente externo. Nem sempre, às vezes, a gente consegue, né, gente? Mas quando você consegue ir, às vezes você não está bem, mas quando você cuida do seu cabelo, faz uma maquiagem, coloca uma roupa mais bonitinha, faz sua unha, você já começa a sentir bem. Por quê? Você está harmonizando o externo para que ele ajude o interno. Só que só mexer no externo não vai te ajudar, tá? É uma via de mão dupla. Você precisa trabalhar principalmente o interno. Principalmente, gente. Como a gente não olhar para dentro? Não tem, gente, não tem. Porque senão, o que é muito comum, e eu vejo bastante, você pega uma pessoa que por fora, ela é aquela coisa maravilhosa, linda, perfeita, né? E que muitas vezes, às vezes até aparentemente, você observa aquela pessoa e vê um certo sucesso, uma certa felicidade, uma certa, enfim, coisas positivas na vida dela, mas que quando você tira aquela camadinha externa, aparente, e você começa a descascar essa camada, como se fosse cebola, você vê que não é bem aquilo. Que a pessoa criou tanta aparência para disfarçar muitos problemas internos. E o inverso também é verdadeiro, né? Às vezes você está ali, não está tão bem por fora, mas por dentro você está em harmonia. Agora, o ideal é que essas duas áreas estejam bem, o externo e o interno. São ambas complementares, ambas trabalham o nosso processo evolutivo, né? Então, isso é muito importante. Olha, gente, eu vou falar uma coisa, os desafios da nossa vida consistem a gente, por exemplo, no momento que o negócio não funciona, você fazer a coisa funcionar. Então, isso daí é muito importante, né? Mas o que eu quero deixar para vocês hoje nessa aula, que eu acho que é fundamental de vocês trabalharem, vocês terem essa clareza, é que tudo aquilo que está travando na vida de vocês, tudo aquilo que está impedindo vocês de chegarem onde você quer, não está no externo.
pé do inferno. Talvez você já tenha ouvido falar disso, talvez você já tenha escutado falar isso, talvez você até saiba. Mas se você não fizer nada para que isso realmente aconteça, amada, não vai evoluir, não vai destravar. Porque quando a gente está em crise, a primeira coisa é limpar, né? Aqui eu te dei vários caminhos que vão te ajudar a chegar nesse processo. E aí, já que depois é depois. Uma das coisas que eu tenho aprendido muito na minha vida e tenho compartilhado isso com as pessoas que eu trabalho, que eu ajudo, enfim, é o be present, é o momento atual, é o aqui, é o agora, porque é só isso que a gente tem, é o aqui e o agora. O amanhã será construído pelos resultados que você conseguir hoje. O que você fizer hoje vai refletir no seu amanhã, porque o amanhã ainda não aconteceu, ele não existe. Como você também não consegue reparar o seu passado. Quisera eu, gente, quisera tantas pessoas no mundo poder voltarem para o passado, poderem buscar no passado e reconfigurar esse passado. Não é possível fazer isso. Mas é possível reescrever uma nova história. É possível se reinventar. Gente, quantas milhares de vezes eu me reinventei? Me reinvento até hoje. Neste exato momento eu estou me reinventando. Então, quando a gente passa por um processo de se reinventar, de se ver de forma diferente, de entender que nada é limitado, que nada é para sempre, que tudo pode ser recriado, cocriado, refeito, reestruturado. Então, assim, nesse momento da crise, talvez você não consiga enxergar isso. Talvez o desespero, talvez a angústia, talvez o sofrimento não te impeça, esteja te impedindo de ver. Mas eu estou aqui para te dizer que isso vai passar. Amada, vai passar. Passa, sempre passa. Você vai superar isso. Agora, se você vai superar isso em um mês, em uma semana, em um ano, em 10, depende de você. Depende de como você vai se posicionar isso. E ter, de novo, a humildade de entender, eu consigo sozinha ou eu vou precisar de ajuda? Se você precisar de ajuda, busque ajuda. Busque ajuda. O fato de você já estar aqui já está dizendo que você quer e que você está buscando. Mas, às vezes, a gente não consegue sozinho. Então, assim, faça, porque quantas coisas que hoje eu tenho conhecimento, que eu falo, meu Deus, se lá atrás eu tivesse conhecimento que eu tinha hoje, eu tenho hoje, eu não ia sofrer tanto. Tenho certeza que com você é assim também. Então, sabe, na crise, talvez você não encontre luz. Porque talvez ela tenha se apagado na tua vida. Né? Mas uma coisa que eu tenho aprendido, gente, de forma muito intensa e também de forma muito bonita, é que quando você está sem luz, só tem uma forma. Se você está na sombra, só tem uma forma de você mudar. Não tem como ficar na sombra. Você vai passar pela sombra e você vai ver a luz. Entende? Isso é muito lindo, né? Porque você não pode ir da sombra para sombra, você só pode ir da sombra para a luz. Então, atravessar pela sua sombra, que pode ser esse momento da sua crise, pode ser uma crise existencial, enfim, financeira que seja, mas eu entendo hoje, gente, com muita clareza. Quando a pessoa fala, eu estou com crise financeira, não é só na crise financeira que ela está. A saúde dela não está bem, o relacionamento dela não está bem, é muito difícil. Uma pessoa que está passando por uma crise muito intensa numa área, as outras áreas não receberem, não reverberar isso nas outras áreas, né? Então, uma coisa que eu penso muito é assim, hoje, com muita clareza, com todo o estudo que eu tenho, que eu pratico na minha vida, porque quem me segue, quem são meus clientes, quem fica comigo, sabe que eu só ensino aquilo que eu pratico e que eu vivo. Eu gosto muito de falar sobre o que eu vivo, porque além de eu ter passado por isso e ter essa experiência, eu tenho um conhecimento que me ajudou a passar. Então, a crise, olha, gente, eu me tornei quase que uma especialista em crise, porque passei por muitas. Né? E, obviamente, né, no mundo que a gente vive, provavelmente passarei por outras, né? Porque a vida é isso, né? É um ciclo. A gente sobe, a gente desce, enfim. Mas tudo isso me fez ser hoje quem eu sou. E, às vezes, no meio da crise, por mais que a situação esteja desesperadora, vem dentro de mim, vem do meu coração, vem da minha alma, vem do ser superior, vem de Deus. Vai passar, vai melhorar, vai dar certo. Você vai conseguir. Apesar de eu estar lá chorando, sofrendo, vem essa mensagem. E aquilo acaba me acalentando. Né? É óbvio que a gente tem que ter um tempo para rir, tem que ter um tempo para chorar. Não fica muito tempo nem no choro, nem no riso. Né? O equilíbrio e a dosagem dos dois é o que faz a vida caminhar.
sabe? Tire um tempo para o seu luto, né? Se você está com uma crise financeira muito grande, tire um tempo para chorar, tire um tempo para ter raiva, tire um tempo para sofrer. Um tempo curto, tá? Não deixa ficar muito longo. E depois você vai para frente. Porque assim é a vida. Se a gente para, a gente não avança. Eu queria tomar liberdade, pedir licença para vocês nesse momento, para falar um pouco da mentoria A Única Coisa. A Única Coisa foi uma mentoria desenvolvida em grupo, para que as pessoas pudessem se unir, se conhecer, se conectar, e que eu pudesse atender o maior número de pessoas, e ajudar o maior número de pessoas. E o nome A Única Coisa é referente a um livro que transformou minha vida, que eu já indico que você leia, chama A Única Coisa, o nome do livro. E a grande questão da mentoria ter esse nome é porque, para mim, a única coisa que nós devemos fazer que vai transformar todas as outras áreas da nossa vida é cuidarmos de nós mesmos, independente do que esteja acontecendo. Porque eu sou a prova que, quando eu cuidei de mim, foquei em mim, desenvolvi a mim, todo mundo, inclusive a minha família, todas as áreas da minha vida financeira, enfim, todas começaram a ter um resultado. Então, eu criei essa mentoria com esse intuito. Né? Na primeira semana a gente vai trabalhar crenças limitantes, limpando, gente, porque é uma coisa muito simples, né? Parece que assim, a pessoa fala, gente, você tem que limpar as suas crenças limitantes. Tá, e eu faço isso como? Né? Porque a pessoa te fala para limpar, mas ela não te diz como. Eu vou dar ali as ferramentas, as técnicas para que você consiga limpar. Né? Limpar os seus pensamentos e emoções negativas. Dei algumas dicas aqui gratuitas e tem algumas outras também muito poderosas, que usam ferramentas da lei da atração, que é uma das leis da física quântica. A física quântica é um mecanismo da ciência muito avançado que estuda os fenômenos energéticos universais, comprovados por vários cientistas no mundo inteiro. Então, eu uso essas ferramentas para te ajudar a fazer isso de forma rápida, simples e poderosa. Trabalha a mentalidade do sucesso. A gente vai entender um pouco do fracasso e o que você tem que fazer para ter sucesso, porque é muito fácil lá, tenha sucesso, seja uma pessoa de sucesso, mas o que você tem que fazer para chegar lá? Eu vou estar te falando. Como você montar o seu planejamento de metas, que isso é uma coisa que as pessoas sempre me perguntam no Instagram, no WhatsApp, já como eu monto minhas metas, como eu monto minhas metas, então eu vou estar te ajudando a montar isso. Vamos entender suas habilidades, suas competências e como você pode usar isso a seu favor, como você pode ativar. Com tudo isso, a gente joga a lei da atração, a física quântica, para fazer isso mais rápido, para fazer isso de forma mais enérgica. Na segunda semana, a gente trabalha os teus pensamentos para colocar ele em congruência com o que você quer. Tudo isso que a gente já trabalhou na primeira semana, você vai estar mais limpa, a gente vai ter feito uma faxina muito profunda, e aí na segunda semana a gente começa a colocar foco no que você quer. Então, eu dou exercícios muito poderosos também da física quântica para te ajudar a focar, para te ajudar a enxergar, para te ajudar a chegar lá. Porque isso é muito importante. Quando você apaga todas as luzes ao redor e acende uma única luz, é só para lá que você vai caminhar. Então, eu vou ajudar você a ver isso, traçando metas específicas com clareza e com ferramentas que te ajudem a transformar essas metas mais rápido em resultados. E na terceira semana, a gente vai praticar o hábito das pessoas bem-sucedidas, que a gente vai ter começado lá na primeira, mas aqui eu vou deixar bem mais evidente alguns outros hábitos, algumas outras ferramentas que você pode colocar em prática, colocando mais especificamente as metas, porque meta é um processo que a gente não faz da noite para o dia, é um processo que a gente vai construindo. Quem diz que eu já tirei assim 30 minutinhos e montei minhas metas. Não é assim não, gente. É uma coisa que é médio e longo prazo. Nós vamos trabalhar um plano de ação, eu inclusive compartilho uma pequena planilhinha que te ajuda a enxergar o objetivo, como fazer, por que fazer, quando fazer, que data fazer, início, meio e fim. Isso é muito importante, ter essa clareza. E trabalhar uma coisa que é mais linda e uma das coisas mais transformadoras nessa semana. A gente vai trabalhar seu propósito de vida, o que você vai fazer nesse mundo, o que você é boa, no que você faz e que você é grandiosa, que é o que anima seu coração, que é o que alimenta a sua alma, mas que você renega. E como você pode estar trabalhando com isso, para que isso não só reverbere no campo da realização pessoal, mas também na relação, isso possa te trazer realização financeira também, dinheiro, gente. Vou falar muito sobre dinheiro nessa mentoria, porque também a gente não vive só de luxo, né? A gente vive de dinheiro, né, para pagar as coisas que a gente quer fazer. Vamos falar sobre o sucesso e o fracasso, crenças fortalecedoras. A gente fica falando sobre as crenças limitantes, mas o que são crenças que te fortalecem, que te fazem ter sucesso, que te impulsionam? Essas crenças você tem que beber todos os dias. Beber assim, né? Falar, olhar, ler, ficar e colocar isso no teu mindset, né? Então, vamos falar sobre mentalidade, que é uma mentalidade de uma pessoa de sucesso e o que é uma mentalidade de uma pessoa que é fracassada. E aí você pode identificar a sua e ver como você pode mudar a sua mentalidade. Vamos trabalhar os princípios de liberdade, prosperidade, de
prosperidade, gente, é tudo. É saúde, é relacionamento, é família, espiritualidade, é tudo, 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 tudo. É trabalho, tudo entra no campo da prosperidade, né? Mais do que sermos ricos, temos que ser prósperos, porque quando a gente tem prosperidade, a gente tem harmonia em todas as áreas. E vamos trabalhar o seu reconhecimento do seu potencial e ali desenvolver a sua missão de vida para fechar isso daí. Tá? Então, para você que está assistindo essa aula gravada, a próxima turma agora é dia 18 de março de 2019, mas para você que está assistindo essa aula, vai assistir essa aula depois, manda uma mensagem para esse número. Gente, agora que eu vi, que eu coloquei os números errados, então não manda mensagem. Me chama no WhatsApp no 981945824 que a gente conversa e eu te passo as informações. Eu vou até tirar dessa tela aqui, gente. Eu não sei por que coloquei os números de telefone errado, ou para o contato @jfragaconsultoria.com.br. Mas se você veio até mim, você deve ter meus contatos no Instagram ou no WhatsApp. Tá bom, gente? Para quem está ao vivo, eu vou parar a gravação, mas fiquem aí que eu quero conversar com vocês, tá bom? Um beijo para você que assistiu. Deus te abençoe, ilumine todos os teus caminhos, que a luz divina te ilumine em todas as áreas da tua vida, te traga prosperidade e que tudo isso que eu coloquei aqui possa realmente ajudar a transformar a sua vida. Muita gratidão, Deus abençoe e até a próxima. Eu vou parar só aqui de compartilhar e vou parar também a gravação, tá, gente? Agora espera um pouquinho, porque como hoje a internet está desafiadora,